Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Muito boa noite para quem acompanha nossas aulas aí sempre, né? No que elas entram aí, tá? Seja muito bem-vindo, deixa aí seu nome, deixa um like aí no nosso canal, né? Compartilhe com mais pessoas para levarmos esse conteúdo aí. Ontem eu deixei uma aula muito legal, muito interessante, e algumas pessoas me perguntaram: "Bah, professor, eu não sei nada da hipnose não verbal, eu não entendi, né, eu só estou acompanhando esse curso aqui e tem como explicar um pouco, né, para deixar mais claro essa questão do que é um arquétipo, né, do que é uma matriz, do que, né, lá que eu vi o professor erguendo a pessoa com a mão lá, porque, você falou de ficar com o olho sem piscar, de usar a intuição, né, de ficar no aqui e no agora, enfim. Mas pode falar um pouco mais da hipnose não verbal, professor? Pode, né, explicar um pouco mais como a hipnose não verbal funciona, professor? Então, né, hã, olha só, eu vou tá, eu vou pegar aqui e vou deixar agora para você, eu vou juntar umas 2, 3 aulas importantíssimas da hipnose não verbal, embora a gente saia um pouco do nosso, né, do nosso propósito aqui do curso, mas eu vou deixar para você conhecer, né, algumas técnicas importantíssimas da hipnose não verbal. Por quê? Porque lógico, lá mais adiante, aqui dentro do nosso na questão do ocultismo, a gente vai precisar, né, nós vamos lidar com algumas energias. Só que essas energias, a gente já falou que algumas se manifestam em centros espíritas, lá na igreja, algumas como demônios, outras que vêm para ajudar, enfim, essas questões todas aí. E isso acontece na hipnose não verbal também. Essas energias, né, nós chamamos de matriz. E o que sustenta essas energias, nós chamamos de arquétipos. E logo mais lá na frente do curso, eu sei que vocês vão me perguntar: "Ah, professor, isso aqui que aconteceu, do nada eu estava ali e o meu braço começou a mexer sozinho e eu queria parar, mas ele não parava", né? E por que que é isso? O que aconteceu? Parte dessa explicação a gente tem aí dentro do mundo da hipnose. A ciência explica isso. Lembra que quando eu falei sobre a pineal, lá naquela aula de pineal, importantíssimo você rever aquela aula. Por quê? Porque lá eu explico que a nossa pineal faz um sequestro, né? Um sequestro do campo eletromagnético e, né, de uma energia. O pensamento é uma energia, por isso que por telepatia a pessoa consegue, né? Você consegue mandar e receber informações, desde que você sintonize a antena da sua opinião com a antena daquela pessoa, né. Então, eu expliquei tudo isso lá. Então, como eu disse, é tudo um quebra-cabeça, e se você depois você vai ter um entendimento geral de tudo isso. E isso que eu vou deixar essas aulas aqui agora para você, tem a ver com essa questão também da pineal, né, essa questão da pineal sequestrar campo eletromagnético, e quando ela sequestra uma ideia, um pensamento ou um arquétipo de um cigano, de um índio, o teu corpo ele vai assumir o comportamento daquela energia, como se tivesse incorporado um índio, incorporado um cigano, mas na verdade ele apenas sequestrou uma energia e essa energia ele vai responder cognitivamente a essa energia que até então está aí rebatendo lá nos seus cristais de apatita, tá certo? Então, vamos acompanhar junto essas aulas. Matrizes. Vamos falar desse assunto delicado e que mexe com muitas crenças. O que são matrizes? Matriz nada mais é do que uma repetição, algo que aconteceu e repetidamente na sua descendência aí na sua família, né, com as suas gerações, enfim. Por quê? Porque assim como nós podemos herdar, né, fisiologicamente uma propensão, digamos assim, eu tenho uma sensibilidade, eu tenho que ter um cuidado a mais, porque talvez a minha família aí tem, né, um histórico de diabetes,
Então, eu tenho que ter um cuidado porque eu vou ter uma facilidade aí de desenvolver o diabetes. Não é mesmo? Não é assim que quando você vai numa consulta médica, o médico vai perguntar para você: tem alguém na sua família com um quadro assim, com um caso assim? Pô, aí você tem que ter um cuidado a mais. O nosso psicológico também acontece isso. Quando o bebezinho nasce, é gravado lá, tá? Pelo sistema nervoso do bebê, ele absorve aí todo, digamos assim, todo o lixo, digamos assim, tá? Toda a proteção, todos os sintomas de proteção de toda a família, de todos os descendentes. E isso porque a gente chama de lixo, digamos assim, né? Porque são sintomas que talvez faziam sentido lá para minha avó, lá para minha bisavó, mas que hoje não tem porquê eu ter um sintoma de proteção na minha vida hoje, sendo que tantas coisas mudaram, passou muito tempo, né? É um processo aí evolutivo, é uma caminhada, é uma adaptação, são outros tempos, né? Antigamente talvez não existia lá o McDonald's, né? Hoje tem. Há muito, muito tempo atrás talvez não existia, né? E não existia automóveis, hoje tem. Então as coisas mudaram muito. Então não tem por que talvez eu carregar algumas proteções, algumas, digamos assim, alguns sintomas, né, que ficam ali guardadinho e talvez por um gatilho, a gente já falou disso, né? Algum gatilho, puf, faz esse sintoma aflorar e a minha vida começa a decair, a entrar numa ladeira abaixo, digamos assim, e eu começo a sentir tanta coisa ruim e eu não vou saber explicar e eu vou sentir uma dor no ombro ou na perna ou dor de cabeça e você vai no médico, você faz tudo que é exame e não aparece nada e vão dizer: poxa, tu não tem nada, tu tá criando isso da tua cabeça, você não tem nada, não é mesmo? Então, o que são matrizes? É justamente isso. É uma repetição que aconteceu na sua vida ou você herdou isso, tá ok? E isso tá aí para te cuidar, para te proteger de alguma coisa, tá certo? Só que tantas proteções assim hoje não fazem mais sentido e nós precisamos, digamos assim, dar uma resetada, precisamos aí, né, liberar isso, mandar isso embora. Isso a gente faz através da hipnose não verbal. Só que por que esse assunto matrizes ele mexe com muitas crenças? Porque a pessoa às vezes assume comportamentos, né, muito rápidos, muito repentinos e sem que ela esteja consciente desses comportamentos. Porque matrizes, elas não são só traumas, tá? As matrizes não é uma repetição de momentos traumáticos, não é que a minha tataravó teve depressão várias vezes, não quer dizer isso. Pode ser uma crença, tá? Então, se a minha avó gostava lá, acreditava ou frequentava ou tinha aí, digamos assim, uma afinidade com o povo cigano, por exemplo, né? Pode ser que aquela crença, aquela atitude dela, aquele gostar dela era tão forte dentro dela que hoje habita um pouquinho disso dentro de mim. Assim como, né, uma crença aí no povo indígena, assim como talvez há 50 gerações atrás tinha alguém, né, alguém com, digamos assim, sei lá, uma descendência aí de um povo diferente, não é mesmo? E tanta mistura, tantas raças aí, tantas coisas aconteceram que dificilmente você vai conseguir voltar lá na origem de tudo, da sua família, enfim, né? Você vai chegar aí até 5, 6 gerações e depois vai ser difícil você pesquisar isso tudo. Então tem muitas coisas disso, né, que vão aflorar quando você está num transe muito profundo e que acontece talvez, isso pode ser algo espontâneo ou pode ser simplesmente sugestionado através de uma música, né, através
de uma palavra, uma sugestão direta, talvez. E se você tem algo disso dentro de você, e acredite que você tem mesmo, tá ok? Porque as matrizes, né? Aí entra os mitos, aí entra religião, tem matrizes religiosas, tem matrizes aí da mãe natureza, tem matrizes para cada arquétipo, praticamente tem uma matriz. Então, imagine que a matriz é o motor de um automóvel, tá ok? O motor funciona, é ele que faz o automóvel andar, certo? E o que é um arquétipo? Nós vamos ver mais para frente. O arquétipo é o combustível que alimenta esse motor e que faz esse motor ter energia para ele movimentar o automóvel. Tá certo? Então, não existe uma matriz sem ela estar alimentada por um arquétipo. E o arquétipo que existe nos bastidores, né? Existe aí por detrás de tudo que tu fez na tua vida, tudo que tu vai decidir ainda, tudo que tu já decidiu, tem um arquétipo te movimentando, te movendo, te induzindo, né? Inconscientemente a gostar do que tu gosta, a fazer o que tu faz. Mas como eu disse, arquétipo nós vamos falar um pouco mais para frente, tá ok? Vamos ficar aí na matriz, mas eu só precisei comentar isso para você entender um pouco mais, né? Porque, da onde vem a matriz, por quê, como que alimenta? Tem um arquétipo por trás, tá ok? E a matriz digamos assim, é um play, que uma hora lá vai apertar o play e você vai começar a ter essas reações e o teu corpo, né? O teu corpo vai responder fisiologicamente a isso, mesmo que você não queira. E você vai, né, vai mexer muito com as crenças. Mas mais adiante eu vou explicar essa questão aí, se alguns vão dizer, a pessoa está incorporada, ou vão dizer, baixou, sei lá o que, baixou um cigano, baixou um índio, baixou o preto velho, todas essas questões aí que faz a pessoa se comportar de uma forma diferente. Nós vamos entender mais adiante o que acontece e o porquê disso tudo, tá ok? Mas a matriz é algo que aconteceu por repetição, está gravado, aí tem matrizes que pertencem à sua família, matrizes culturais, assim como matrizes que pertencem ao inconsciente coletivo, como, né, o arquétipo do divino, né, mesmo que você diz, eu não acredito em nada, basta um momento que você tiver correndo um risco de vida e não tiver ninguém para você pedir ajuda, aí o arquétipo do divino, o combustível do motor vai fazer você a suplicar, a você implorar, a você recorrer a um socorro que não seja uma pessoa, seja uma força aí que você não consegue explicar o porquê você está fazendo isso, mas você tem uma crença, uma fé e algo vai te mover a pedir por isso, tá? Então isso é algo que está dentro de nós, queira nós aceitarmos isso, né, de livre e espontânea vontade ou não, mas existe isso que vai mover você. E o que vai fazer você executar a ação nada mais é do que uma matriz, tá certo? Por isso que quando uma pessoa está num transe profundo e você coloca uma música ambiente, uma música cigana, né? Tem pessoas que elas vão começar, elas vão levantar, inclusive, você pode abrir o olho dela tá, como você viu, tá branco, tá com a esclera a branquinha, né, a esclera aparente, ou tá com midríase. Só que essa pessoa vai levantar, ela vai começar a dançar, se comportar aí como um cigano, vai lemão, vai ter aí todas as atitudes comportamentais do povo cigano, por exemplo. Não que baixou um cigano, não que ela acessou, ela continua conscientemente sendo ela mesma. Porém, ela não consegue mais controlar os movimentos do corpo, são involuntários e acontece rapidamente, e isso sobe, essa matriz começa a ser executada sem o consentimento da pessoa e sem pedir licença, simplesmente a pessoa começa a entrar, né, a ter esse movimento aí, tá certo?
assim como você pode colocar uma música indígena e a pessoa começar aí a se comportar como um índio, como um pajé, né? Você pode colocar uma música aí, digamos assim, Wicca, e a pessoa aí se comportar aí como fazer um ritual aí, né? Wicca, como, né, uma bruxa, como um bruxo. Então, todo esse comportamento que foi, digamos assim, satanalizado, né? Foi, digamos assim, condenado há muito tempo atrás pela igreja, né? Como rituais satânicos, enfim, nada mais é do que uma pulsão, do que uma matriz sendo executada porque a pessoa está em transe. E quando a pessoa está em transe, o nosso consciente, aquilo que faz você pensar o que você está fazendo, as suas atitudes, você pensa para caminhar, pensa para erguer o braço, isso, né, não está mais acontecendo. O consciente ele está afastadinho e todos esses movimentos eles são involuntários e inconscientes. Mas não existe perigo, você não vai, digamos assim, ficar preso nisso. Isso é simplesmente, né, uma matriz que tem dentro de você e está sendo executado. Assim como nem todos, quando submetidos a uma sugestão de uma música cigana, vão se comportar como um cigano. Se isso não faz parte, se isso não está aí gravado em você, você vai ficar quietinho, a sugestão nem vai passar por você, né? Então, você tem que ter, digamos assim, essa matriz, e isso vai acontecer, como eu disse, com uma sugestão ou espontaneamente. E isso as pessoas aí, nós vamos ver mais à frente, confundem aí com tantas outras coisas, tá? E misturam e transformam isso em crenças, enfim. Mas nós estamos falando em hipnose, eu estou explicando as matrizes, né? E você vai entender bem mais depois quando você assistir a aula de arquétipos também. Mas matriz é isso, é um comportamento executado inconscientemente, tá? Um comportamento de repetição, seja seu ou seja de uma ancestralidade, e tudo isso está linkado à religião, à sexualidade, enfim, a tantas outras coisas. E o incrível é que pessoas, às vezes, que nunca dançaram na vida, nem conhecem nada sobre, digamos assim, povo indígena, de repente ela está se comportando como um índio e falando outro idioma, e você acha isso algo surreal, paranormal, ou, enfim, recebeu uma entidade ou tantas coisas assim, né? Mas nada mais é do que ela está executando uma matriz arquétipos. Então, professor, eu vi aí o vídeo das matrizes, pô, interessante. Mas como é que isso acontece, né? Como eu disse, o que mantém, o que sustenta, o que dá energia para essas matrizes serem executadas, o que mantém essas matrizes vivas, né, de ancestralidade, dessas crenças, desse comportamento, são justamente os arquétipos. Aí nós temos aí, né, arquétipo do divino, arquétipo da grande mãe, arquétipo do herói, né, arquétipo do explorador. Aí nós temos aí vários arquétipos, não é mesmo? Quem conhece o tarô aí, né, o tarô trabalha em cima de figuras, de símbolos, de arquétipos. E os arquétipos é quando o nosso consciente não consegue explicar, quando o ser humano não consegue explicar algo, tem um arquétipo por detrás disso, sustentando e alimentando isso. Por isso que existem os mitos, os contos, por isso que existe aí, né, a figura de Deus. O que é Deus? Ah, Deus é o cara de barba branca, sei lá, de olho azul. Ah, Jesus, né? Esse Deus está no trono. Não, Deus é uma energia. Cada um, né, vai dar um signo, cada um vai dar um símbolo. Para cada pessoa, Deus vai significar algo. E esse algo é um símbolo que você usa para dizer, para mim, Deus é isso. Para mim, Deus é o crucifixo. Para mim, tal coisa, enfim, são os amuletos que nós utilizamos
para explicar algo que a gente não vê, que a gente não enxerga, que a gente não pegou na mão, mas que eu sei que existe porque a minha mãe contou, porque eu aprendi isso, porque eu fui na igreja, porque desde a minha bisavó existia, porque eu assisto um filme, eles contam no filme. Então, isso foi se repetindo essa informação e você foi internalizando essa informação, e o que está mantendo essa informação viva, queira você acreditar ou não, é um arquétipo. Então, quando você nasce, você já herda o arquétipo do divino, por exemplo. O arquétipo do bem e do mal, tá certo? Não tem lógica existir Deus se não existir o diabo, por exemplo. Não tem lógica nenhuma. Por que existe a luz? Porque tem a ausência da luz, que é a escuridão. Não existe lógica. O ser humano é um ser que vive na dualidade, né? Por que o positivo se não existir o negativo? Não tem lógica. E vice-versa. Tu entende? Só existe o bem porque tem que existir o mal. Só existe a saúde porque existe a doença. Porque senão não tem motivo. Tu me entende? Então, tudo isso, essa dualidade e o que sustenta essas crenças, queira você ou não, eu sou ateu. Como eu disse, você acha que você é ateu conscientemente, mas lá dentro tem um arquétipo dentro de você, né, que quando você precisar, quando, digamos assim, a água bater na bunda, você vai ver que você vai pedir ajuda para alguma coisa que não existe. E isso é um arquétipo que está movimentando isso dentro de você, tá certo? Então, esses arquétipos que estão nos bastidores, eles estão aí manipulando, né, sem que você perceba, toda a sua vida, a sua personalidade, as suas escolhas. Porque você acha que tem pessoas que gostam da cor X, Y, Z? Por que que alguém gosta de suco de limão, o outro não gosta? Por que que alguém gosta disso, não gosta daquilo? Porque o que que faz isso, né? Eu aprendi repetidamente comer isso e hoje eu gosto. Mas eu provei uma coisa que nunca tinha experimentado e isso agora eu comecei a gostar. Por detrás disso tudo tem arquétipos, tem coisas aí que vão, né, trabalhar nos bastidores a nível inconsciente. Por isso que o nosso inconsciente, nós vamos ver mais adiante, ele trabalha com símbolos. E cada símbolo, né, para cada símbolo, né, tem um arquétipo aí alimentando esses símbolos, tá certo? E quando isso sobe para o consciente, essas simbologias todas são executadas, né, pelo nosso comportamento através das matrizes, que é a aula que nós acabamos de assistir. Então, os arquétipos, tá? Quem estuda Jung aí, você vai ver que tem Jung aí, né, escreveu vários arquétipos por observação comportamental. Ele observando as pessoas, ele começou aí a traduzir, a fazer links aí, né, com os arquétipos. Porém, tem muitos arquétipos, né, que eles não são só de observação comportamental, né? Eles são um pouco mais aí da gênese do ser humano, né? Que são pulsões aí que sobem sem pedir licença e que algumas pessoas aí, nós vamos ver mais adiante, utilizam isso para colocar uma sugestão e para fazer a pessoa aí a ter reações, né, que não seria uma matriz e nem seria, digamos assim, algo que pertence a ela ou à ancestralidade dela, mas algo sugestionado. E como existe um arquétipo dando energia para isso, a pessoa vai ter comportamentos aí, mas que confunde um pouco com matriz e que eu vou explicar mais adiante aí. As religiões usam muito disso, tá? Mas essa aula eu gostaria que você fixasse, entendesse o que são arquétipos. Arquétipo, tá? É o que alimenta, é o que sustenta, é o que vai dar energia para as matrizes, é o que está nos bastidores de toda a sua vida
é o que faz tu ser quem tu é hoje, pensar como tu pensa, ter as atitudes que tu tem, né? Por isso que tem pessoas que se comportam de uma maneira que são mais caseiras, tem pessoas que gostam mais de sair, de viajar, de fazer isso. Por que isso? Porque eu fui educado assim? Pode ser, mas se eu fui educado assim e hoje eu vivo assim, mas parece que falta alguma coisa, é porque não tá vivendo o teu arquétipo que tá aí, digamos assim, pulsante dentro de você. E você nunca vai ser feliz na vida até você não encontrar o seu verdadeiro arquétipo e viver ele, né? Porque nós temos, como disse, o ser humano é um ser dual, então nós temos o lado luz do arquétipo, que é o bom, e o lado sombra do arquétipo, que é o ruim. Quando você, digamos assim, não está, né, vivendo o seu arquétipo, você vai ter aí uma sofrência na sua vida. Ou quando você vive muito, né, o seu arquétipo na plenitude também não é tão bom assim, porque você, né, tem que ter um equilíbrio na sua vida. Mas o arquétipo é isso, o arquétipo é o que dá a energia. Lembra que eu comentei? A matriz é como se fosse o motor do automóvel. Só que o motor sem o combustível não funciona, nem vai ligar, muito menos mover o automóvel, né? Então, ele precisa desse combustível. Esse combustível aí são os arquétipos. Grava isso porque isso é muito importante. Vai lá, filho. Pode soltar, não cai mais. Ó. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. Vamos abrir. E aí? Agora acho que você entendeu um pouco mais sobre essa questão, né, da hipnose não verbal e entendeu um pouco mais sobre como isso, né, talvez aconteça. Espero que você tenha gostado, né? Muito boa noite. Quem esteve aí acompanhando a aula, né? Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, torne-se membro, né? Ou entre na nossa plataforma hipnosefacil.ead.com.br e lá você vai ter acesso a muito mais, né, formações. Valeu, obrigado a todos e até a próxima.